Pronto. Boa tarde a todos e a todas, quem está chegando, quem ainda está por vir. A aula hoje a gente vai iniciar com o capítulo 8, certo? Não precisa a gente estar acompanhando hoje o capítulo 8 com o livro, não, certo? Por conta que hoje a gente vai ter apenas uma introdução e explicar parte do conteúdo. E hoje vai ser bem rápido, né? Apenas esperando o pessoal. Então, assim, o capítulo 8, pessoal, ele tá aqui o título dele, né? O mundo grego e a democracia. O que é que a gente vai discutir hoje? O que é que a gente precisa aprender hoje, né? A gente sabe que Grécia é um país da Europa, certo? Fica no leste da Europa e é um país hoje que passou por alguns problemas de crise econômica, né? Então não estava muito bem economicamente, certo? Por que a Grécia ela vai ser tão importante nos dias atuais, certo? Porque toda vez quando a gente, querendo ou não, já ouviu falar sobre a Grécia, certo? E a Grécia ela tem um certo legado. É a partir da Grécia, da Roma Antiga, que a gente vai estudar, que as leis foram elaboradas, a democracia vai surgir, a filosofia, que é o ato de pensar sobre as coisas, certo? Tudo isso vai trazer como herança cultural a Grécia. Se a gente fala da Grécia, a gente também vai lembrar das Olimpíadas, certo? No caso, aí tem até a figura de uma estátua, né, representando um dos jogos, que é o lançamento de disco, certo? Mas o que a gente vai discutir hoje mesmo é a questão da democracia, certo? Pessoal, se pausar, vocês digam, viu? Se estiver pausando muito aí. Democracia. O que é a democracia? Para que ela serve, né? Nós estamos numa sociedade democrática? Essas são as perguntas que a gente vai tentar responder hoje, né? Vai tentar responder através da explicação. Então, aqui, na primeira imagem, que é a abertura do capítulo de vocês aqui, a gente vê um grupo de alunos. Esse grupo de alunos estão levantando as mãos, certo? O que é que isso indica? Essa ação dos alunos levantando a mão, participação, né? Ou eles estão querendo fazer uma pergunta, ou eles estão querendo tirar uma dúvida, ou estão votando, certo? A partir daí, pessoal, a gente tem essa outra imagem aqui, que é a estátua, o mundo grego e a democracia. E nós, Professor, diga. tem gente dizendo no chat que não está escutando e que está travando muito. Então, pronto, eu vou ter que mudar de posição aqui. Só um instante. Vou só interromper aqui para pausar o. Pronto, né? Tá ok aí? Ó, eu não vou estar podendo ver o chat. Quando eu estou nessa apresentação, eu não consigo ver, certo? Então, assim, qualquer coisa aí, interrompam e falem. Democracia, né? O que é democracia? Qual a sua importância? E será que o Brasil hoje vive no Estado democrático? São perguntas do qual a gente faz, certo?
Uma dessas perguntas, pessoal, a gente tem aqui à frente dos alunos um professor negro, certo? E nós temos aqui uma estátua, né, do período, onde retrata um homem, e esse homem, ele não é um homem negro, certo? Por que eu estou fazendo essa diferença? Existe poucos negros, né, em posição de destaque na sociedade. Né? Quando a gente fala do negro, a gente está falando o negro em trabalhos menos afortunados, certo? E no caso aqui, a Grécia, ele vai formar uma ideia de homem, né? Uma ideia de homem perfeito, né? A própria estátua aqui, ele vai estar mostrando isso, a perfeição, né, do corpo do homem. E toda vez quando a gente fala sobre a antiguidade clássica, a gente fala apenas do homem, né? Um homem branco europeu, né? E aí acaba excluindo parte de alguns grupos da sociedade. Que grupo é esse? A mulher, por exemplo, né? Quando é que a mulher aparece dentro da história? Né? Em que momento o negro, né, aparece dentro da história, certo? Só agora isso está tendo um resgate devido à nova concepção de história, certo? A gente não estuda mais apenas esse homem branco europeu, certo? E por isso há o questionamento: o que é ser, o que é uma democracia? Na Grécia Antiga vai existir uma ideia de democracia, né? A primeira ideia é de que todos participam, né? Todos participam de quê? Da vida, né? Da vida política, da vida econômica, da vida social, né? Então, a democracia é uma espécie de participação popular. Porém, na Grécia, pessoal, nem todos participavam, certo? A mulher era excluída, né, do debate político, o negro era excluído do debate político, o estrangeiro era excluído. Então, essa democracia não era para a maioria, era para alguns, eram para poucos, certo? E é isso que a gente vai tentar compreender nos dias atuais. Como é que anda a nossa democracia, certo? Entendendo também, pessoal, que o mundo grego aqui, ele está se referindo à antiguidade clássica. O que é antiguidade clássica? O próprio nome está falando, é algo que é antigo. E por que é clássico? Porque criaram vários, várias ferramentas de como organizar uma sociedade, como a lei, né? Como a própria democracia, como a filosofia, a educação, a arte, várias coisas que hoje nós utilizamos. A própria arquitetura, né? Mas só não foi apenas da Grécia, né? Foi da África continental, lá com o Egito Antigo, né? Construiu várias cidades. Foi com a antiga Mesopotâmia, com os povos sumérios, arcádios, os babilônicos, que construíram, foram os primeiros povos a elaborarem a escrita, tanto o egípcio quanto os mesopotâmicos, com os sumérios, né? E aí vão ter também os romanos. A partir daí, pessoal, a gente vai ver aqui o que é que que foi a atividade de hoje, certo? A atividade de hoje foi, eu repassei para vocês, e leitura do capítulo 8, né? É extremamente importante, pessoal, que vocês façam a leitura do capítulo. Eu estou aqui dando essa aula para vocês. Eu sou um dos poucos professores que estou dando essa aula para vocês, para tentar ajudar vocês na resolução das atividades, certo? Então, é necessário que vocês peguem um livro e leiam, né? Não estão trabalhando, então estão em casa, então tem tempo suficiente para fazer essa leitura. Porque não adianta de nada eu falar um monte de coisas aqui, vocês não compreenderem quase nada, se não lerem, né? Responder através de pesquisa. Então, aquele que tem acesso à internet
vai pesquisar, além da explicação que eu estou dando aqui. A primeira pergunta é o que é democracia, certo? O que é democracia? Aí eu falei para vocês, democracia é... Nossa. Está dizendo aqui que eu tenho apenas 10 minutos. Então, assim, o que é democracia? Democracia é o ato de participação da maior parte da população dentro de uma sociedade, através da eleição, através da comunidade escolar, né? Ou seja, a gente decide se vocês queriam uma aula online ou não, né? E quem é que pode e quem não pode. A democracia é quando a lei chega para a maioria e não para poucos, certo? Na sua opinião, existe democracia no Brasil? É a partir daí que a gente vai ver nos próximos slides o que é democracia, certo? E se realmente essa democracia ela está existindo no Brasil. Ainda tem pessoas entrando aqui. Então, assim, primeiro, que é democracia, participação de maior parte da população, né? No ambiente político, social e econômico. É necessário que eu tenha emprego, é necessário que eu tenha moradia, é necessário que eu tenha lazer. Tudo isso faz parte da democracia, são direitos garantidos para nós, certo? A gente vai ver aqui o que é mito da democracia racial, certo? Para vocês depois poderem responder. Depois dessas perguntas, vocês vão escrever um breve texto refletindo sobre o racismo no Brasil. Mas por que racismo, né? O que é que ele tem a ver com democracia? Né? Então, assim, pessoal, quando a gente fala de racismo, a gente está falando de exclusão de parte, excluir parte da população. Né? Excluir sobre a questão da moradia, sobre a questão do trabalho, sobre a questão da educação, entre outras coisas. Então, a gente vai procurar entender isso, certo? O primeiro slide, o próximo slide, pessoal, a gente vai ver aqui um mapa da desigualdade. Esse mapa da desigualdade, ele vai mostrar o quanto nós somos diferentes, né? Nós somos desiguais. Então, assim, no mundo inteiro, né, a gente tem aqui 42 bilionários, né? Não é 42 bilhões, não, são 42 pessoas que são bilionárias, né, de todo o mundo. E eles têm metade da riqueza da população mundial. Né? Então, 42 pessoas têm metade da riqueza mundial, certo? Um outro dado aqui, 1% mais rico do mundo tem mais riqueza do que 99% do restante da população. 1%, né? 1% de pessoas tem 99% da riqueza do mundo. Só nos Estados Unidos, os 3 mais ricos têm mais da metade da população. Né? Nos Estados Unidos, 3 pessoas mais ricas dos Estados Unidos têm mais do que metade da população. Aqui no Brasil, a gente tem 6 bilionários, né? 6 pessoas que são bilionárias. E ela tem mais de 100, e ela tem uma riqueza que compõe 100 milhões de brasileiros. Então, 6 pessoas têm a mesma riqueza do que 100 milhões de brasileiros, certo? No Brasil aqui, 5% mais rico do Brasil tem o mesmo do que os outros 95%. Então, 95% da população corresponde a uma riqueza que 5% da população brasileira tem, certo? Então, a gente observa, pessoal, que parte dessa riqueza ela é produzida pela desigualdade da riqueza,
certo? Então, essa riqueza, ela não chega a todos. Por exemplo, um outro dado aqui, um trabalhador que recebe salário mínimo precisa trabalhar 19 anos sem gastar nada para ganhar o que o 0,1% mais rico ganha, né? Então, como é que a gente vai trabalhar sem gastar nada? Todo mundo sabe que a gente precisa pagar o aluguel, a gente precisa fazer a feira do mês, precisa comprar material escolar, precisa comprar a roupa que nos veste. Então, não tem como a gente adquirir essa riqueza sem garantir o nosso sustento, né? A gente trabalha para garantir o nosso sustento, tá ok? Isso aí é só um exemplo para vocês. Caso tenham perguntas, dúvidas, liga o microfone e pergunta. Continuando aqui. Um país desigual, né? Mais uma vez, para a gente procurar entender. 6 pessoas têm o equivalente a 100 milhões de brasileiros, como na pesquisa anterior, né? Aqui no Brasil. 1% mais rico recebe 25% da renda nacional. Ou seja, os mais ricos recebem 25% do que 25% da população tem em renda, né? Se a gente pega aí, vamos ter uma média de 10 milhões de pessoas, né? Então, essas 10 milhões de pessoas é a renda desse 1% mais rico, dessa pessoa que é um dos mais ricos do Brasil. O outro dado aqui, 5% mais rico recebe o mesmo que os outros 95%. Então, essas pessoas que, essas poucas pessoas recebem o que a maioria da população recebe junta, não é individualmente, não. O último dado aqui é 80% da população vive com renda inferior a 2 salários mínimos. Hoje o salário está em média de 1.045, né? E um salário mínimo, às vezes, não dá para sustentar uma família. Por quê? Porque vai ter o aluguel, a maior parte da população brasileira mora de aluguel, vai ter a feira do mês, né? Para pagar, para comprar, para se alimentar, vai ter a roupa, né, que você veste, vai ter as contas de luz, água. Então, tudo isso, dentro de um salário mínimo, ele vai embora no mesmo dia que recebe, querendo ou não. Imagine as pessoas que recebem menos de um salário mínimo, né? Quais são as condições de sobrevivência dessa pessoa? Então, a partir daí, a gente tem uma ideia de como a população no Brasil é desigual. Então, se a gente está falando de democracia, pessoal, democracia é onde todos têm que ter o mesmo direito, a igualdade no direito. Então, nesse país que é desigual, é difícil entender a democracia, onde poucos têm a maior parte da riqueza e a maioria vivem através da sobrevivência, do trabalho, certo? Então, a democracia, ela era uma maneira de governar, porém, ela não atende a todos, né? Quando a gente fala democracia, são direitos iguais, né? São direitos iguais, são, mas como garantir esses direitos iguais? É isso que a gente precisa questionar, certo? Pessoal, ó, vou estar interrompendo aqui, eu vou reiniciar aqui a gravação, porque o tempo máximo